Bom dia! Hoje são 22 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja aí um verbo que complica muito a situação. Veja aí o verbo. É o verbo preferir. É o verbo preferir. A quase totalidade do povo brasileiro erra o emprego desse verbo, verbo preferir. E veja, é um verbo muito usado, é um verbo preferido pelo povo. O povo usa muito o verbo preferir. Veja aí que o povo usa muito o verbo preferir. E, por incrível que pareça, erra durante aí o seu emprego. Então vamos ver aí, qual é o certo aí das expressões? Prefiro isso a ou prefiro isso do que? Você vê que a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade diz prefiro isso do que? Diz assim, prefiro cinema do que teatro. Prefiro carne de porco do que carne de gado. Então o povo brasileiro, em sua quase totalidade, diz assim, prefiro isso do que aquilo. Não é verdade? Pois aí está o emprego errado do verbo preferir. Jamais você pode dizer prefiro isso do que de que aquilo. O certo é prefiro isso a aquilo. Porque o verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Como é um verbo também indireto, pede uma preposição. E a preposição sempre, veja aí, é a preposição a, gente, e não a preposição de, formando do que. Então, o certo é, prefiro isso a aquilo. E não prefiro isso do que aquilo. Do que jamais, está errado aí. Nunca use o do que diante do verbo preferir. Nunca faça isso, certinho? Então vamos aí aos exemplos. Veja o quadro aí. O certo, repito, prefiro isso a aquilo. E não prefiro isso do que aquilo. Esqueça o do que para o verbo preferir. Então vamos aos exemplos aí para fixação. Eu digo assim, na letra A, prefiro cerveja a vinho. Corretíssimo aí. Olha a preposição a aí. O errado seria, prefiro cerveja do que vinho. É o que a maioria das pessoas diz, né? Quase totalidade. E aí está o erro. Só a preposição a para o verbo preferir. Então, prefiro cerveja a vinho. Corretíssimo. Exemplo B. Prefiro sair a ficar em casa. Corretíssimo. Olha a preposição aí. Você prefere sair a ficar em casa. Então, a preposição a. E não prefiro sair do que ficar em casa. Esqueça o do que diante do verbo preferir. Letra C. Aquele homem prefere futebol ao basquete. Corretíssimo, preposição a. E nunca a preposição de. Aquele homem prefere futebol do que basquete. Esqueça o do que para o verbo preferir. Outro exemplo. Aquela mulher prefere o cachorro ao marido. A mulher prefere o cachorro ao marido. Em primeiro lugar, o cachorro para aquela mulher, depois o marido. Por que isso? Porque muitas mulheres sofrem aí com seu marido. Muitas mulheres sofrem com seu marido. E aí, essas que sofrem, preferem o cachorro ao marido. E o errado seria, aquela mulher prefere o cachorro do que o marido. Estaria errado. Nunca use o do que para o verbo preferir. Grave bem. Preferir, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então,
pede o complemento aí sem preposição e com preposição. E a preposição aí é a preposição a e não de. O exemplo na letra E. A jovem prefere praias a cachoeiras. Viu aí? A jovem prefere praias a cachoeiras. Ela gosta mais de praias do que de cachoeiras. Então, prefere praias a cachoeiras. Corretíssimo. O errado seria: a jovem prefere praias do que cachoeiras. Estaria errado. Nunca use o do que para o verbo preferir. Na letra F. O prisioneiro preferiu a morte à prisão. O prisioneiro preferiu a morte à prisão. Aqui o cidadão foi preso, detestou a prisão e aí ele se matou. Suicidou-se para não sofrer a prisão. Então, o prisioneiro preferiu a morte à prisão. Corretíssimo. Olha a crase aí. Preposição a, exigida pelo verbo preferir, mais o artigo feminino a de prisão. Preposição a mais feminino a, crase. O certo, então, está aí. O prisioneiro preferiu a morte à prisão. O errado seria: o prisioneiro preferiu a morte do que a prisão. Do que aí está errado. Então, nunca use para o verbo preferir, nunca use a preposição de. Nunca use. Obrigado.